Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra com o tema 4 mentiras que Satanás quer que você acredite. Pode sentar. Então o diabo, ele tem feito a gente acreditar em muitas mentiras, e através dessa palavra você vai deixar de crer no diabo, vai passar a crer em Deus. Jesus aqui, irmãos, ele está falando num discurso a respeito da sua missão, e ele está falando, dizendo, né, que as pessoas que não ouviam a palavra de Deus, ele fala assim: você que não acredita nas minhas palavras, você não acredita porque você é de baixo, você não consegue entender as coisas de cima, porque eu vim de cima. Se você for ver o capítulo 8 todinho de João, você vai ver que ele começa a falar a respeito disso, falando a respeito dos judeus que não criam nele, e tinham aqueles que criam também. Então quem é que não criam nele? Eram os sacerdotes, eram os religiosos, que falavam a respeito de Deus, mas não cria na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, uma coisa você não pode se esquecer, que o diabo, ele é o pai da mentira, e tudo que ele fala é mentira. Se ele é o pai da mentira, então tudo que ele fala é mentira. E a mentira, ela se opõe à verdade. Então nós que somos convertidos, nós estamos na verdade. A mentira, ela não pode fazer parte da nossa vida. Sim ou não, igreja? Sabendo-se que então o diabo, ele é o pai da mentira, eu começo já com uma primeira pergunta: por que é que nós mentimos então? Por que é que nós mentimos, irmão? O ser humano, ele é fera em mentir. É difícil a gente viver sem mentira, mesmo sabendo que o diabo, que é o originador da mentira. Se Deus chamou a gente para a verdade, por que nós mentimos então? Ou mentir ou esconder a verdade. Então a gente mente constantemente, né? Aí a gente vê que o mundo, ele é rodeado de mentiras. Quando uma pessoa vai numa cartomante, o que a cartomante fala é verdade ou mentira? Mentira. Quando você lê lá o horóscopo, né? Tem muitos crentes que lê horóscopo do dia, né? Aquele horóscopo, verdade ou mentira? É mentira, né? Quando você assiste aquelas novelas que passa lá na televisão, tudo que está lá é mentira. Você está recebendo aquela mentira.
Então quando você vai lá na Praça da Sé, lá em São Paulo, você vê aquela mulherada lá lendo à mão, né? Tudo que eles falam lá que lê na mão é mentira. Mas é mentira. Aí você vai lá no espiritismo, lá o avô, a sua avó vem lá e começa a falar com você, você fala, nossa, mas essa voz é perfeita, é idêntica do meu avô, é igualzinha a voz do meu pai, mas é mentira. Por que que é mentira? Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Acontece que as pessoas acreditam no diabo porque elas vivem também na mentira. Vive na mentira, ela conta mentira para outras pessoas, aí outras vêm e contam mentira para ela, ela vive naquele mundo de engano. Mas a igreja não, a Bíblia falou que Jesus nos chamou para a verdade. Então, se o cristão e o crente, se ele mente, ele está com uma ligação com o diabo. Se o crente, ele mente, ele está com parceria com Satanás. Então, quando eu estou na igreja, eu falo a verdade. Mas quando eu estou longe da igreja, opa, aí eu posso mentir. Mas não, irmãos, nós somos chamados para a verdade em qualquer circunstância da nossa vida. Onde nós estivermos, nós temos que ser a verdade, porque foi a verdade que nos libertou. Nós já estávamos lá na mentira, nós já estávamos lá no engano, aí conhecemos a verdade, e a verdade veio e nos libertou. João capítulo 1, versículo, 1 João 2,4 diz assim: aquele que diz, eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Ou seja, conhece a palavra de Deus, mas não pratica. É mentiroso. Conhece a verdade da palavra de Deus e não pratica. Então vamos lá. Primeira mentira que Satanás quer que você acredite: que a palavra de Deus não é verdade absoluta. Primeira coisa, você vai falar de alguém, de Jesus, você falou da Bíblia, a pessoa já fala assim, mas a Bíblia foi escrita pela mão dos homens. Como que eu posso acreditar num livro que um homem escreveu? Eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia é isso, porque a Bíblia é aquilo. Então a primeira mentira que o diabo coloca na mente das pessoas é dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Por quê? Porque o diabo não tem interesse nenhum que você creia no que está escrito aqui nesse livro. Porque tudo que está escrito aqui nesse livro é a fonte para a nossa salvação, é a fonte para a nossa mudança. Então, toda pessoa que você vai falar de Jesus para ela, você tem que falar, segundo a palavra de Deus, na Bíblia está escrito. Então a pessoa não vai deixar de acreditar em você, não é você que está falando, você está falando através da palavra de Deus. O próprio Jesus fazia isso, né? Ele falou assim, o que eu falo, eu não falo de mim mesmo, eu falo do Pai que me enviou. Ou seja, ele estava colocando Deus para poder fortalecer a palavra dele. Então, como as pessoas criam em Deus, não podia falar, poxa vida, ele não está falando que foi ele que enviou, não é a palavra dele, é a palavra de Deus. Se nós cremos em Deus, então devemos acreditar nessa palavra. Então, quando você for abordar alguém, ou for falar do Senhor, e for falar uma palavra, você fala, na Bíblia está escrito assim, segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho, segundo os profetas.
Então, quando você fala que a palavra que você está falando está embasado na palavra de Deus, por mais que o diabo colocou na mente da pessoa dizendo que ela não acredita na Bíblia, você fez a sua parte, porque o diabo trabalha na área da mente, irmãos. Coloca na mente das pessoas que vir na igreja é besteira, coloca na mente das pessoas que ter comunhão é besteira, coloca na mente das pessoas que trazer oferta na igreja é besteira. São tudo coisas, mandamentos, ensinamentos que estão na palavra de Deus e que a pessoa acha que isso daí não é verdadeiro. Quando você fala para uma pessoa assim, você não deve fumar porque Deus não aprova esse tipo de coisa. Aí a pessoa fala assim, mas o meu avô fumou até os 95 anos, né? E foi para o inferno com 95 anos fumando. Quer dizer, ele fumou, nunca ficou doente. Só que é o seguinte, ele pode fumar 100 anos. Se ele não aceitar Jesus e morrer fumando, perde a salvação. Por quê? Porque a Bíblia condena o vício. Mas o meu tio bebeu bebida alcoólica a vida inteira e nunca deu cirrose nele, nunca deu doença nele. Mas a Bíblia está se referindo à salvação. A salvação. Então, quando o diabo coloca na mente das pessoas para eles não acreditarem na palavra de Deus, não é só lá no mundo não, irmão, dentro da igreja também. Quando a Bíblia fala para a pessoa santificar o corpo e a alma e o espírito, não é todo mundo que acredita nessa palavra. Santifica uma parte, mas não santifica a outra parte. Quando a Bíblia fala que nós devemos ser dizimista fiel, não é todo mundo que é dizimista fiel, mano. É alguns que são. Por que não são todos? Porque não são todos que acreditam na palavra de Deus conforme ela é. Quando a Bíblia fala assim, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Muitas pessoas não acreditam nessa palavra e vivem em desunião com os irmãos. Mas a Bíblia falou, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aí o diabo trabalhou na mente dele, falou, não, essa parte não precisa não. Cada um na sua, você para lá e eu para cá. Irmãos, Jesus ele vai vir buscar a igreja. E muitos crentes tomando Santa Ceia vão ficar por não acreditar na palavra de Deus. E dá ouvido à palavra, dá ouvido a Satanás, que é a mentira que o diabo quer que você acredite, que a Bíblia não é verdade absoluta. A Bíblia, irmãos, ela é verdade absoluta para a nossa vida. Fora da palavra de Deus, não há verdade de Deus para a nossa vida. Não adianta buscar. Então, se você se diz cristão e você ainda não crê na palavra de Deus conforme ela é, você quer ver pessoa crer na palavra de Deus na Bíblia? Quando ela está com câncer lá no hospital, lá na oncologia. Pode orar para você? Você acredita? Opa, acredito sim, eu creio, pode orar. Que eu creio em Deus, eu creio na palavra que Jesus cura. Mas antes do câncer, por que não acreditou então? Por que não aceitou Jesus antes do problema? Mas não, esperou chegar lá primeiro, para poder acreditar que o Senhor Jesus ele cura o câncer. Mas antes que ele não tinha nada, questionava a autoridade da palavra de Deus, que Jesus diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas será que levou mesmo? Mas eu estou com dor nas costas, mas será que ele leva mesmo? Então as pessoas questionam a palavra de Deus. Se você questiona a palavra de Deus, estando dentro da igreja, saiba que o diabo está trabalhando na sua mente. Se você age, se o seu comportamento
é diferenciado daquilo que a Bíblia nos ordena, saiba que você está dando ouvido a Satanás, a mentira do diabo. Né? Toda a igreja que eu congreguei, não existe fofoca. Pode existir o fofoqueiro, mas eu fulmino ele. Só lá em Taubaté, sei lá onde é que tem. Não existe fofoca, por quê? Você não faz parte de mim. O pessoal traz fofoca para mim, traz, mas morre em mim. Acabou. Vai orar. Dizia, não leva para frente. Então, agora tem irmãos que não. A Bíblia fala assim, que é para a gente não usar de palavras torpes, por exemplo. Mandamento da palavra de Deus. Mas o camarada é um palavrento, fala palavrão e piada suja e por aí vai. Por que tem esse comportamento? Porque não acredita na palavra de Deus, irmão. Então, se nós quisermos deixar de dar ouvido ao diabo, devemos ouvir a palavra de Deus, que o Senhor Jesus deixou na sua palavra. Ou seja, tal pai, tal filho. Ou você tal pai, tal filho, obedecendo o diabo na mentira, ou tal pai, tal filho, obedecendo a Deus na verdade. Porque a salvação, ela é para todos? Não, é para muitos, não é para todos. Jesus, ele morreu na cruz por todo mundo. Mas a salvação não é para todos. Tanto é que a Bíblia diz assim, que muitos são os chamados. Nós somos os chamados. Então dê glória a Deus por você ter sido chamado. Agora, escolhido, irmãos, você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte para você ser o escolhido. E para você ser escolhido, você tem que viver uma vida, irmão, de acordo com a palavra de Deus. Você não pode falar que você é crente, irmãos, vivendo uma vida contrária da palavra de Deus. A Bíblia fala assim, que é para a gente não fazer acepção de pessoas. Aqui na igreja eu vejo pessoas escolhendo pessoas na igreja. Eu não faço acepção de ninguém. Quem entrou aqui, sentou, é todo mundo igual. Fazer acepção, escolher pessoas dentro da igreja, irmão. Por que escolhe pessoas dentro da igreja? Porque não dá crédito à palavra de Deus. Eu não posso ficar escolhendo, ter preferência dentro da igreja. Isso aí é acepção. A Bíblia condena esse tipo de comportamento. Por que tem o comportamento então? Não leu na Bíblia? Não leu, mas não pratica a palavra de Deus. Se conhece a palavra, irmãos, e você não pratica, melhor que não conhecer então a palavra. Porque a partir do momento que você conhece a palavra de Deus e você não a pratica, você está cavando a sua própria cova. Por isso que a Bíblia diz que a Bíblia é uma faca de dois gumes. É a mesma palavra que salva você, é a mesma palavra que te condena. A mesma palavra que nos leva para o céu, é a mesma palavra que nos leva para o inferno. Deus não leva ninguém para o inferno, a gente que faz a escolha aqui e agora. E o diabo, ele sabe disso. O diabo é sabedor disso. Então ele coloca a mentira. Ah não, está escrito lá, mas vamos fazer uma fofoquinha aí, vamos contar uma mentirinha aí, vamos fazer uma acepçãozinha aí. Nada a ver, né? Foi lá no passado. Daí esquece que a Bíblia ela é a mesma de ontem, ela é a mesma de hoje e será a mesma amanhã. Ela não vai mudar, irmãos. Então a nossa salvação é algo muito sério. Nós não podemos dar ouvido ao diabo. Ah, mas é uma pequena coisinha só. Irmão, para Deus não tem pequeno, não tem grande, já foi, o que nós precisamos para a nossa salvação já foi colocado.
já foi colocado, já está escrito aqui. Não precisa a gente fazer mais nada, já está posto. Não precisa inventar mais nada. Não precisa inventar um outro evangelho. O evangelho já está posto aqui já. É só seguir isso aqui. Né? Só que inventar mais coisas. Então Jesus ele falou assim, que vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Forte essa palavra, irmãos. Forte essa palavra. Agora, quem que é o nosso pai? É Deus ou é o diabo? Servimos ao Senhor ou servimos a Satanás? Irmão, Jesus Cristo vai vir buscar a igreja. Se você ficar, irmão, é porque você verdadeiramente quer ficar. Eu vou olhar lá assim e falar, bem feito, eu preguei. Eu estou com as minhas mãos livres. Segunda mentira que o diabo fala, irmãos, que Deus fará abrir uma exceção no teu caso. Ou seja, não, eu estou bastante tempo na igreja, eu já cometi um pecado, ninguém revelou lá na igreja. Nossa, lá tem revelação, tem profecia, Deus não revelou, não profetou, ninguém falou nada, Deus não tocou em mim. Irmãos, não há exceção para ninguém. A Bíblia diz assim, que tudo que nós semearmos, certamente vamos colher. Não adianta, irmãos, você semear hoje, você pode esperar que você vai colher. Então, em Josué no capítulo 7, versículo 15, fala lá do pecado de Acã. Deus ordenou para que na batalha ninguém pegasse nenhum despojo. Tinha batalha que o povo ia, que Deus falava assim, vai lá, mata tudo e cata tudo, limpa todo mundo. Mas tinha batalha que não, vai lá, mata tudo, mas não pega nada. Acã foi lá na batalha, venceram a batalha. Aí o que aconteceu? Ele viu lá uns despojos, lá algo que interessava para ele. Ah, mas aqui está todo mundo morto mesmo, ninguém está vendo, eu vou levar lá para minha casa. Irmãos, é engano seu de você fazer as coisas escondidas e saber que ninguém está vendo. Ah, no caso aqui, né, Josué não está vendo, eu vou levar. Aí por causa dessa desobediência, Deus não abriu exceção para ele. A Bíblia diz que não só ele foi descoberto, não só ele, como a família dele inteira foi fulminado. Depois você lê lá, Juízes no capítulo 7, Deus julgou o povo, e eles foram, e a família de Acã foi tudo fulminado. Aí você fala assim, ah, mas eu tenho um negócio escondido aqui em casa, só meu. Irmão, muitas pessoas perdem de receber a bênção de Deus por ter coisas escondidas, coisas que é só seu. E às vezes essas coisas que é só seu, não é do agrado de Deus. Né, outro dia, eu tinha uma irmã aqui na igreja, ela estava separando o dinheiro para dar de oferta, não que eu estava olhando a oferta dela, mas ela estava do meu lado, que ela estava conversando comigo e pegando, tinha um negocinho, até eu marquei aqui para eu não esquecer, tinha aqui tinha um santinho, de São Judas, num calendáriozinho, dentro da carteira dela. Mas o que tem um calendáriozinho, irmãos? Tinha do outro lado São Judas,
sei lá, com uma oração que estava lá. Aí isso é abominação aos olhos de Deus. Tá lá. Por que está usando aquilo lá? Aí o outro já usa patuá, né? O outro usa não sei o que, usa terço. Um dia estava na fila do banco lá, uma moça estava assim, um negocinho lá assim, contando milho lá. Engano do diabo, irmãos. Então o diabo, ele não vai fazer exceção de ninguém. Pecou. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, procurando alguém para poder tragar. Então isso aí é comigo, é com você, pessoal da padaria, da sorveteria, é com todo mundo. Da mesma forma que o diabo não vai abrir exceção de ninguém, Deus também não vai abrir exceção também para nós. Não, você sabia. Uma coisa, irmãos, é a gente pecar sem a gente não ter o conhecimento do pecado. Outra coisa é você planejar o pecado. Tem pessoas que planejam o pecado. Olha o que fala aqui em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ou seja, eu faço errado, ninguém está sabendo, aí afeta na prosperidade da pessoa, irmão. A Bíblia diz assim, que nada que está encoberto, irmão, nada vai ficar encoberto, tudo vai ser revelado. Eu acho engraçado aqui na igreja, que tudo aqui eu sei, irmãos. Eu sei de irmã que não veio mais na igreja, porque teve um irmão que agarrou ela. Ela não vem mais. E ele também não vem, porque não congrega aqui, né? Veio aqui só para agarrar a irmã e a irmã foi embora. Eu sei de irmão aqui na igreja, não é membro, que faz coisas ilícitas que eu não posso nem falar, irmão. Mas vem aqui. Por que que eu sei de tudo? Porque Deus revela tudo. Tudo, 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 tudo. Até eu falei pro irmão, ó, irmão, vai arder pro seu lado, vai ser um escândalo. Jacareí tudo, hein? O azar é seu. Porque nada que a gente faz, irmãos, a gente não consegue enganar por muito tempo. Você engana só um pedaço de tempo, mas mais lá na frente você é descoberto. Então, Deus, ele não faz exceção, irmãos. Então, se você guarda algo escondido lá dentro da sua casa, joga fora hoje mesmo. Se você veio aqui para ouvir essa palavra, porque tem pessoas assim, joga fora hoje mesmo. Se liberta, irmãos. Ter uma imagenzinha de escultura na sua casa não quer dizer. Então, ter algo escondido dentro de casa, que só você que sabe, toma muito cuidado, que pode trazer prejuízo para a sua vida espiritual. Deus não fará abrir uma exceção para você só porque você vem à igreja, de maneira nenhuma. Tire, irmãos, tire se você tem patuá, vasculhe as suas coisas lá, vê lá se você tem alguma coisa lá que traz coisa assim, santinho, essas coisas assim, jogue fora isso daí. Você está perdendo de ser abençoado por Deus por conta disso. A terceira coisa, irmão, terceira mentira que o diabo coloca na mente das pessoas é esse aqui, ó. Eu posso ser feliz sem ser cristão.
Eu posso ser feliz sem ir à igreja. Eu posso ser feliz sem ler a Bíblia. Eu posso ser feliz sem orar. Não existe felicidade fora de Cristo, irmãos. E ponto final. Não existe. Não existe felicidade em nenhuma religião, irmãos. Não existe. O nosso levantar, o nosso respirar, toda a nossa vida nós dependemos totalmente de Deus. Não existe vitória na sua vida se você não ler a Bíblia. Não existe comunhão entre a igreja se você não vir aqui na igreja. Deus preparou a igreja, esse ambiente que nós estamos aqui, foi justamente para isso, para nós termos comunhão. Não chamou a gente para brigar um com o outro, nem ter inveja um do outro, nem fazer acepção um do outro. Chamou a gente para a gente se unir. Aí a Bíblia fala, um tem salmo, outro tem louvor, outro tem testemunho. Por isso que é importante você vir participar na hora da oportunidade, porque você tem salmos, só pegar a Bíblia e ler. Você tem louvor, é só pegar a harpa cristã e louvar. Você tem testemunho, algo que Deus já fez na sua vida. Então você tem um monte de coisa para você compartilhar, que é a palavra da moda do momento. Então quando você vem à igreja, você vem no culto, e você fala assim, eu não vou falar nada não, o irmão da primeira parte que se vira lá, dá os pulos dele. Está pecando, irmãos. O diabo quer que você faça isso mesmo. Você está trabalhando bem para o seu pai, né? Eu não preciso ir no culto, ou eu vou assistir o culto aqui em casa mesmo. Tem pessoas que falam assim, eu vou na igreja para quê? Não há necessidade de eu ir à igreja. Há necessidade sim, irmãos, da gente vir à igreja. Há necessidade de estarmos uma vez na igreja? Não, o máximo de vezes que você puder vir. Se puder vir todo dia, você vem na igreja todo dia. Eu posso vir 2 vezes, então eu vou 2 vezes. Não, eu não quero ir no culto hoje. Pecou contra Deus, irmão. Nós não temos querer, irmãos. Eu não posso falar para minha esposa, hoje eu não quero ir no culto, eu não tenho mais querer. Paulo diz que a vida que nós vivemos hoje não é nossa, nós vivemos a vida de Cristo. Então nós não temos mais querer. Hoje eu não quero ir no culto. Nossa, se você morrer naquele momento, naquele período, naquela noite, você perde a salvação. Não, eu não quero ir no culto, não sei o que, eu não quero participar da ceia. Piorou ainda. Não quero participar da ceia. Piorou ainda, porque o diabo ele quer que você acredita nessa mentira, que você não precisa vir à igreja, que você não precisa participar do culto, que você não precisa ler a Bíblia. Tem crente que nem Bíblia tem crente que nem Bíblia para a igreja traz, compra tudo, menos uma Bíblia, fica esperando dezembro para ganhar uma. O diabo quer que você acredita nisso, que você não precisa dessas coisas, que você não precisa participar de campanha, que você não precisa participar de campanha de oração. Tem irmãos que não vêm na campanha de oração porque ele acha que não precisa. O diabo coloca na cabeça dele que ele não precisa fazer a campanha de oração, e ele acredita nisso e não vem, irmãos. Eu acho incrível tudo isso, como as pessoas dão ouvido ao diabo estando dentro da igreja. Quando a pessoa está lá fora no mundo, mas quando a pessoa está dentro da igreja, eu não preciso fazer campanha de oração, isso coisas que eu já ouvi.
Ah, porque eu não prego mesmo? Não, irmãos. A oração é a nossa comunicação com Deus. Quanto mais perto de Deus você estiver na oração, melhor. Você se aproxima mais de Deus, você se fortalece mais de Deus. Quem que acende gás aí na casa, o fogão lá com um palitinho de fósforo? Eu estou acendendo lá em casa agora, lá que queimou o fogão, nós funcionamos no botãozinho. Então eu comprei uma caixinha de fósforo, porque eu não vou jogar o fogão fora, porque o botãozinho está funcionando. Comprei o fósforo, aí eu peguei, acendi o fogo e deixei o palitinho do lado, apagadinho. Aí eu fui acender o outro bocalzinho, eu falei, não vou arriscar o outro palito, eu vou usar esse daqui. Aí eu peguei o palitinho queimado, encostei no foguinho lá, o fogo que estava na boquinha lá do fogão lá, acendeu o palito, e desse palitinho eu passei para outra boca do gás e pegou fogo. Daí Deus falou assim, assim que é a igreja, assim que é a oração, irmãos. Aqui é a chama viva. Se você não vem aqui na igreja orar, se aquecer de Deus, pegar fogo de Deus, você não tem fogo de Deus para levar lá para sua casa. Aí você não vem aqui na igreja, você não ouve essas verdades bíblicas. Como que você vai falar lá na sua casa, lá, se você não ouviu aqui, irmãos? E o diabo, ele sabe disso, ele faz com que você não venha à igreja, porque se você vier à igreja, você vai ler a Bíblia e você vai orar. Então o que ele faz? Ele bloqueia você de você não vir à igreja. É o ponto básico. Quando você não vem à igreja, você fica na sua casa, o que você fica fazendo lá? Você faz qualquer coisa, irmão, menos ler a Bíblia e orar. Faz qualquer coisa. Mas quando você larga tudo na sua casa e vem à igreja, pelo menos um versículo da Bíblia você vai ler, que é a leitura principal. Pelo menos uma oração você vai fazer, que é a oração da família. Pelo menos uma você vai fazer. Então o diabo, ele coloca na mente das pessoas que ele não precisa vir na igreja, porque você não vindo na igreja, você aniquila a leitura da Bíblia e você aniquila a oração também. Está vendo como você dá ouvido ao diabo? A Bíblia fala assim, não dê ouvido ao, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, a Bíblia, ela foi escrita, não é para ter um livrão grosso na mão, para você ler na sua casa, não, é para você ler e praticar. Se nós não praticarmos a palavra de Deus, de nada serve a Bíblia, irmãos. De nada serve. Mas se você pega a palavra de Deus e você vê que na palavra de Deus você encontra felicidade, porque a Bíblia diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí você não encontra felicidade, irmãos, em vir à igreja, você está dando ouvido ao diabo. Então você está deixando de ser filho da verdade para ser o filho da mentira. Então a felicidade só existe em Jesus Cristo, e só o salvo pode ter essa felicidade, irmãos, que é crer no Senhor Jesus. A quarta mentira que o diabo quer que você acredite é esta, que há muitos caminhos para servir a Deus. Todo caminho leva a Deus. Isso aí não é verdade, irmão. Sendo que Jesus, ele falou assim, Jesus falou, eu sou o caminho. Jesus falou assim,
eu sou a verdade, fora de mim não há outro. Então em nenhuma religião da face da terra você vai chegar até Deus. A religião foi criada pelo homem para mostrar um caminho até Deus, para mostrar, mas não é o caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, não há outro caminho, irmãos. Mas o diabo quer que você acredite que você não precisa aceitar Jesus, que você não precisa pertencer a uma igreja. E muitas pessoas acreditam nisso. Então a religião, ela é o caminho da maldição, irmão, não é caminho da bênção. Então se você é crente religioso, irmão, você está no caminho errado. Que tem crente religioso? Tem, aos montes, aos pacotes, cheio de preceitos, cheio de dogmas. Pastor que prega cada horror aí, que só o sangue de Jesus tem poder, né? Hoje em dia estão judaizando a igreja. É arca da aliança para cá, é quepá para lá, é estrela de Davi para cá. Estão judaizando a igreja. É guardar sábado, né? Hoje em dia, todo sábado você recebe no WhatsApp lá, feliz sábado. E o feliz domingo, feliz segunda-feira, feliz terça, é só o feliz sábado. Então o diabo, irmãos, ele quer que você acredite que há um caminho fora do cristianismo para você ir para o céu, e não existe. Em religião nenhuma existe. Pode ir na católica, pode ir no Jeová, pode ir na Seixo Noé, pode ir na congregação cristã no Brasil, pode ir aonde for. Se não for Jesus o centro, cai fora que você está no caminho errado. A Bíblia diz assim: se um cego transportar outro cego, o que vai acontecer? Os dois vão cair no buraco. Se eu sou um pastor cego, conduzo uma igreja cega, nós dois vamos cair no abismo, irmãos. E muitas pessoas estão indo para o abismo por acreditar que existem outros caminhos. Mas não existe outro caminho, irmãos. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é o caminho. Não adianta procurar outro caminho. Ah, mas lá cura, lá dá prosperidade, dão rosa ungida, dão sabonete, dão caneta, dão vassoura, dão um monte de coisa lá, e as pessoas recebem bênção de monte. Irmão, Jesus não veio oferecer riqueza para ninguém, veio oferecer salvação. O evangelho é para isso, irmão, é para a gente morar no céu. É para isso que serve a palavra de Deus. Jesus, ele veio nos trazer uma vida, uma oportunidade de vida para nós sermos salvos, irmão. Aí, se nós guardarmos o reino de Deus e a sua justiça, aquilo que nós precisamos, a Bíblia diz que ele vai nos dar. Aí você precisa de R$1.000 para viver. Eu preciso de 5.000. Então vai dar 1.000 para você, vai dar 5.000 para mim. O Beto precisa de 10, então vai dar 10 para ele. É assim que funciona, irmão. Mas primeiro você tem que buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua verdade. Aí aquilo que você precisa, Deus vai acrescentar. Aí é você com Deus, o que você precisa? Aí você pede a Ele. Porque tudo que nós pedimos de oração, crendo, nós receberemos. Ah, eu preciso de um Fusquinha. Ah, eu preciso de uma BMW. Então Deus vai dar um Fusquinha para você e vai dar BM para mim.
Ah, eu preciso de uma bicicleta. Ah, o outro precisa de uma moto. Então vai dar a bicicleta para você e vai dar a moto para outro. É assim que funciona a palavra de Deus, irmãos. Mas o diabo, ele quer mostrar para você que há outros caminhos, que você possa conquistar coisas aqui na terra, para você viver bem aqui. Então a Bíblia diz assim, irmãos, em 1 Timóteo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então nem tudo que se prega por aí é o espírito da verdade, irmãos. É o espírito da mentira. Então devemos tomar muito cuidado, que o evangelho que você está ouvindo, está trazendo você para o caminho da salvação. Se estiver levando você para o caminho de cura, de prosperidade, de bem-estar aqui na terra, tome cuidado, irmãos. Tome cuidado. Se o evangelho que você ouve não oferece para você vida eterna com Cristo, é evangelho de outro caminho. E não há poder absoluto de igreja dizer que só aqui tem salvação, se você tem que fazer isso, fazer aquilo. Porque muitas pessoas fazem isso. Não, você tem que ir em tal igreja, você tem que ir em tal lugar. Não, você tem que estar com Jesus. Você tem que estar com Jesus, irmãos. Porque o diabo vai querer que você acredite nisso. E uma vez que você acredita nisso, irmãos, você acaba se afastando da igreja e acaba se afastando da presença de Deus. Então, quem dá ouvidos à doutrina de demônios, irmãos? Por isso que é importante você ter o discernimento do Espírito. Você tem que discernir que Espírito que está falando na sua mente, se é o Espírito de Deus, se é o Espírito do homem ou o Espírito do diabo. Qualquer pensamento que vier na sua mente para tirar você de dentro da igreja, é o Espírito do diabo que está atuando. Ah, eu poderia ir à igreja hoje, mas eu não vou porque eu quero fazer isso. Então você pode ter certeza que o diabo está fazendo você acreditar que você tem uma alternativa que você pode estar fazendo naquela noite, ou naquele dia, ou naquela hora. O diabo, irmão, sempre vai nos dar alternativa para nos afastar da presença de Deus. Ah, mas você está indo na igreja há tanto tempo, não está adiantando nada. Quem que já não ouviu isso, irmão? Você está indo na igreja, não está adiantando nada. Mas como que não está adiantando nada se eu aceitei Jesus? Eu estou esperando Ele vir me buscar. Está adiantando sim. Mas o diabo fala para você, não está adiantando nada. Você está indo na igreja, mas não resolveu o seu problema. Fala, não, eu estou na igreja por causa da minha salvação. O meu problema Deus vai resolver. No tempo dele, na hora dele. Ah, mas você está indo na igreja, mas você está desempregado. Mas eu não fui na igreja para arrumar emprego. Lá não é agência de emprego. Eu fui na igreja para ser salvo em Cristo Jesus. É para isso que a gente vem à igreja, irmão. Mas o diabo vai querer mostrar para você que existem outros caminhos para você seguir. E tome cuidado, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o caminho, Jesus, Ele é a verdade. Fora dele não existe outro caminho. Permaneça firme nesse caminho.
João 14,16 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 15:5: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então o diabo pode mostrar um monte de alternativa para você. Você fala: não, sem Jesus nada eu posso fazer. Nada podemos fazer sem Jesus, irmãos. O próprio Jesus falou nisso. Então, o diabo, ele vai sempre estar soprando mentira para a nossa vida. Ele é o pai da mentira. Ele sempre está soprando. Aí você não vai dar ouvido à voz do diabo. Ah, mas você não precisa fazer. Ah, não precisa orar tanto. Mas para que você vai tanto na igreja? Nossa, para que você leva tanta oferta na igreja? Nossa, você leva mantimento para a igreja? Lá tem supermercado? Para que isso? Não precisa nada disso. Mas está chovendo, você vai assim mesmo na igreja? Olha o frio que está fazendo, você está espirrando e você vai para a igreja assim mesmo? Não precisa. Ah, você já foi no culto ontem, mas você vai de novo hoje. Não precisa. Aquele irmão que vai pregar lá, você já ouviu ele pregando esses dias, você vai ouvir ele de novo, não precisa. Irmão, você sempre vai ouvir o diabo falar. Agora cabe a você dar ouvido ao diabo ou dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A igreja é essas quatro paredes? Não, é eu e é você. Então o Espírito Santo de Deus vai estar falando para você. Então guarde, irmãos, para a sua vida, que a palavra de Deus é a verdade absoluta para você. Fora da palavra de Deus não há verdade. Guarda para você, Deus não vai abrir exceção para você. Ah, eu estou indo lá na igreja, mas eu vou pecar. Eu chego na igreja, peço perdão, tá tudo beleza. Deus não vai abrir exceção também não. O que você semear, você vai colher. Já vai falar para você assim: ah, você está indo muito na igreja. Precisa ir direto na igreja. Todo dia na igreja. Nossa, todo dia você lê a Bíblia? Todo dia você está orando? O diabo sempre vai falar isso para você, irmãos. Sempre vai falar. Ah, mas não é só Jesus que salva não. Tem outros caminhos. Olha, essa religião aqui é muito boa, melhor que a sua. O diabo vai falar isso para você, irmãos. Essa religião que é melhor que a sua, eu tenho certeza. Aí você tem que estar atento com a palavra de Deus. Você tem que estar ligado com Deus. Porque uma coisa é certa, irmãos. Só vai ser salvo quem permanecer fiel até o fim. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando melhor ao teu coração.